Olá, amigos, professor Dr. Aragão, novamente, dando continuidade ao nosso assunto de ecologia, né? Terminando de falar dos biomas, né? Dos biociclos. Falamos do epinociclo no nosso último vídeo, aqueles biociclos de terras emersas, né? Que nós dividimos em biomas, tundra, taiga, floresta temperada, coníferas, etc, etc. E hoje, falando do talassociclo, que são os biociclos de água salgada. Talasso é sal, salgado. Então, os biociclos de água salgada, são os oceanos, os mares, né? Esses biociclos têm uma dinâmica, um perfil muito interessante. Inúmeras nomenclaturas, de acordo com até mesmo a própria disciplina, né? Quando olha para o perfil marinho, tem outras subdivisões, insere novas nomenclaturas. Então, eu estou tomando cuidado de usar uma nomenclatura básica, sem me deter muito em detalhes, porque, como eu já disse no vídeo anterior, há um limite muito tênue entre a visão da biologia e a visão da geografia, né? Esse assunto é muito melhor, inclusive, abordado pelos colegas da geografia. Então, eu tenho aqui o perfil marinho, né? Onde eu tenho o litoral e a massa de água. Perfeito? Aqui, entre o início da água, o início do mar, onde você molha o pezinho na praia, e a parte de areia, nós temos aqui a chamada zona entre marés. Tá? Ao longo do dia, nós sabemos que, por influência da Lua, do movimento de rotação, do próprio movimento de translação, a massa de água ela se desloca, né? Produzindo a maré mais vazia, produzindo a maré mais cheia e produzindo uma maré intermediária, que o próprio pescador chama de meia maré. Né? Então, essa região de zona entre marés é aquela região que vai da maré mais cheia à maré mais vazia. Né? Lembrando que quando a maré enche completamente e vaza completamente, nós temos a chamada maré de cisígea. Né? Aí é uma questão lá da Lua, formando uma soma de vetores entre Lua, o planeta Terra, etc. E quando nós temos a chamada meia maré, né, é a maré de quadratura, perfeito? Então, maré de cisígea, maré de quadratura. Muito bem, saindo disso a gente vai ter a plataforma continental. Plataforma continental é uma massa de água que se apoia sobre um fundo arenoso de declive pouco acentuado. Então, onde nós vamos ter do zero até mais ou menos aí 600, 700 metros de profundidade, entretanto, com uma inclinação pouco acentuada. Vamos chamar de plataforma continental, onde alguns autores podem chamar, inclusive, de zona nerítica. É a plataforma continental. Partindo da plataforma continental, iniciamos um declive bem acentuado. Né? E aí a gente vai passar a chamar essa região de zona pelágica, e começam os abismos. E aí, nesse caso, a gente sai da plataforma continental e começa a descer muito abruptamente. Então, a gente começa para os abismos, as zonas batial, abissal, radal. Radal é a região mais profunda do planeta. Aqui, lá na última, a princípio, o que se conhece como a região mais profunda dos oceanos, ela tem em torno de 11 quilômetros de profundidade. Perfeito? Então, batial,
abissal, radal, separa a plataforma continental da zona pelágica. Muito bem. Chegando aqui, meus amigos, nós vamos ter uma divisão. Ela não é uma divisão física, mas ela é uma divisão feita a partir da penetração dos raios luminosos. Porque, lembrando, o ecossistema começa com o produtor. Então, eu preciso que esse produtor, que nesse caso aqui são as algas, as micro e macroalgas, consigam receber luz para fazer fotossíntese. Então, amigos, nesse caso, a gente vai ter os primeiros 80 metros, a região que eu vou chamar de região ou zona eufótica. Esse prefixo eu é verdadeiro. Tá? Então, nessa região, a luz do Sol penetra completamente. Então, pensem comigo. Nessa região, nós vamos ter as principais relações tróficas desse ecossistema. Perfeito? Aqui nós vamos ter as principais relações tróficas desse ecossistema. Aqui você vai ter o fitoplâncton, aqui você vai ter as algas litorâneas, as algas fixas, né? As algas que são incrustadas no substrato, intensa atividade fotossintética. Então é aqui que você vai concentrar 90% da atividade trófica desse ecossistema. Os próximos 120 metros, ou seja, até 200 metros, a partir de 80 até 200, nós vamos ter uma penetração cada vez mais dificultosa dos raios solares. Os raios solares vão começando a não conseguir atravessar. Lógico, meus amigos, que eu estou me referindo a um oceano limpo. Eu estou me referindo a uma Baía de Guanabara, por exemplo, onde se bobear, a luz não consegue penetrar 1 metro. Né? Estou me referindo ao sistema limpo. Aí eu vou chamar essa região de disfótica. Bom, quem habita essa região? Essa região ela tem poucos produtores, mas é nessa região que vive a maioria dos grandes consumidores. Baleias, lulas gigantes, é nessa região. Os grandes tubarões, eles descem para procurar calma, paz e sobem eventualmente para alimentar. A partir dos 120, a partir dos 200 metros, você vai ter a chamada região afótica, ou seja, é a região sem luz. Nessa região não existem produtores, nessa região você só vai ter decompositores, tá? E consumidores primários, secundários, terciários. Você não vai ter consumidor primário ali porque não tem produtor. Então, aqui você vai ter os decompositores e consumidores secundários, terciários, quaternários, né? Que vão se alimentar de peixes que eventualmente descem, sobem, moluscos que eventualmente descem, sobem. Então, região afótica. E aí eu parto para o liminociclo, que são os biociclos de água doce. Água doce. Bom, esse liminociclo nós vamos dividi-los em 2 grupos. As chamadas províncias lênticas e as províncias lóticas. Então, meus amigos, a província lótica é a província dos rios. Né? Então, lótico, rios. Perfeito? São os rios. Esses rios, eles têm o ecossistema de um rio é um ecossistema muito rico e, ao mesmo tempo, muito uniforme. Né? Então, você vai ter produtores em quase todas as profundidades, né? Tirando o fato desse rio ser muito profundo. Se for muito profundo, obviamente você não vai ter luz lá no fundo.
mas você vai ter uma biodiversidade muito uniforme. Então você vai ter peixes em todos os estratos, você vai ter invertebrados em todos os estratos, né? Você vai ter poucos organismos fixos, porque a correnteza praticamente não permite que ninguém se fixe, né, nas rochas do fundo, no substrato. E as províncias lênticas, que são os lagos, lagoas, charques, reservatórios de água e etc. E aí, eu vou fazer aqui um perfil do que seria um lago. Né? Perfil do que seria um lago, eu tenho aqui a zona litorânea, né? É a região entre a beira do lago e o início da água, e a zona límnica, que é o espelho d'água. E aí eu tenho a zona eufótica e descendo a zona, passando da zona eufótica. Mas qual é a profundidade? Qual é a metragem? É muito relativa, depende de lago, de lagoa para lagoa. E a zona profunda. A chamada zona profunda, normalmente, ela é anóxida, ou seja, ela não tem oxigênio. E aí eu chamo a atenção para vocês para alguns eventos que nós percebemos, né? O pessoal que é do Rio de Janeiro, por exemplo, de vez em quando ouve falar na mortandade de peixes na Lagoa Rodrigo de Freitas. O que está acontecendo ali? Não está havendo renovação da água. A água dos rios, que são tributários da lagoa, continua jogando esgoto. Essa zona profunda ela fica extremamente anóxida, né? Extremamente anóxida, e ela tem uma água fria. Por ser uma água fria, ela sedimenta. Essa água fria ela é mais densa, ela vai para o fundo. A água superficial ela é mais quente, né? Então, por isso ela é mais superficial. E aí, dois fatores contribuem para essa mortandade do peixe. O primeiro, a chegada do inverno. Na chegada do inverno, a água da superfície fica fria. Quando ela fica fria, o que vai acontecer? Ela fica mais densa e desce. Não cabem todas as águas lá no fundo. Então, o que vai acontecer? Essa água que desce empurra a água do fundo para cima. Só que lembrando, essa água ela é anóxica, ou seja, ela não tem oxigênio. É o que acontece com os peixes que precisam respirar oxigênio da água, não tem oxigênio no ar. Perfeito? Um outro fenômeno comum é a entrada de frentes frias que trazem muitos ventos. Então, o vento também é um outro fator que faz a circulação da coluna d'água. Então, começou a ventar, a água começa a circular aqui, levando a água anóxida para a superfície. E aí, novamente, mortandade de peixe. Então, a gente percebe que essas mortandades de peixe, estou me referindo aqui especificamente à Lagoa Rodrigo de Freitas, que eu sou do estado do Rio. Mas você pode ver isso aí na sua cidade, né? Quem estiver vendo esse vídeo em outra cidade, percebe também que se você tiver uma lagoa, né, relativamente grande aí, que receba rios, água de rios eutrofizados, ou seja, rios com muita matéria orgânica, você vai perceber que nessas épocas do ano, inverno ou quando entram muitos ventos, você vai perceber uma mortandade de peixes aí na sua região. Então a gente já sabe por quê. A solução para isso é diminuir o aporte de matéria orgânica para esses corpos hídricos ou aumentar a comunicação, né, com corpos hídricos adjacentes, o oceano, o outro rio, para haver uma renovação dessa água. Ok, minha gente? Então, nós temos aqui Thalassocito, Limnocito, encerramos a nossa
a nossa bateria de assuntos sobre ecologia, ok? Em breve, novos vídeos, dê o seu like, fale com a gente, se inscreva no canal e diga pra gente o que você quer ver aqui de biologia, ok? Grande abraço.